Bom dia, meus irmãos. Vamos seguindo com o nosso terceiro dia de reflexão nessa quaresma. Que essa passagem, que esse evangelho possa nos trazer algo interior, que algo possa nos edificar neste dia e que Deus possa falar ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho é Mateus, capítulo 9, versículo de 14 ao 15. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que essa passagem ela nos remete, o que Jesus quer dizer com isso, né? E aqui, quando Jesus fala, podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com ele, o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que ele é o noivo, né? Que ele vem para trazer uma nova aliança com o seu povo, assim como Deus fez no Antigo Testamento com Israel. E enquanto os discípulos estavam com Jesus, por que eles não jejuavam? Por quê? Porque era um tempo de festa, era um tempo de graça, de comunhão, era um tempo de banquete, porque Jesus estava presente com eles. Então, eles não precisavam jejuar, mas Jesus já faz um alerta e dá um sinal, né, que chegaria o momento da sua paixão e morte. E quando ele seria tirado dos seus amigos, né, ou seja, dos seus discípulos. E é aí que o jejum ele se tornaria uma resposta de amor, para que os seus discípulos jejuassem para tê-lo de volta, né? Para ter um desejo de tê-lo de volta novamente e de permanecer unido a ele. E agora trazendo isso para a nossa realidade, para a nossa vida, a quaresma ela é exatamente o tempo que nós jejuamos, porque o noivo ele foi tirado de nós. Esse é o momento da quaresma, quando o noivo ele nos é tirado. É um tempo de penitência, de conversão, de renúncia, até um tempo de resiliência também. E um tempo de preparação para a Páscoa, né? Para a ressurreição de Jesus. E o nosso jejum ele não pode ser uma obrigação, ele não pode ser um ritual sem sentido. Não se trata de deixar comer carne, ou de tirar alguma comida, ou de algo que a gente gosta, ou deixar de fazer algo que a gente gosta. Porque o jejum verdadeiro é aquele que nos faz sentir falta de Deus. É o que nos leva mais à sua presença, é o que nos deixa mais íntimo dele, é o que nos deixa com saudade dele, com vontade de escutar a voz dele novamente, né? E imagina um casal que se ama e eles são separados, né? Por um tempo, por um período. E o que acontece? Um vai sentir saudade do outro, né? Um vai querer vê-lo, o outro novamente, um vai querer estar perto, estar presente, vai querer a presença do outro novamente, né? E essa quaresma é para isso, né? Quando a gente meio que se separa de Jesus, né? Como assim diz, né? Ele nos é tirado. E é isso que a quaresma ela tem que brotar no nosso coração, saudade de Jesus, saudade de escutar a voz dele, saudade da presença dele, e para que o nosso desejo se mantenha só nele, somente nele, somente nele. E tem algo muito forte
aqui o jejum ele não é só um sacrifício, ele é um caminho de intimidade com Deus. Ele nos faz sair do barulho do mundo, da agitação, nos faz vencer a carne, ele nos faz abrir os ouvidos para a voz do Senhor, para a voz de Deus, para a voz de Jesus. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, tão cheia de coisas, tão agitada, que a gente não consegue escutar Deus falar. Deus está falando, mas a gente não está escutando, porque está muito agitado, está muito barulho, né? E às vezes a gente precisa sair um pouco desse barulho, dessa agitação. E o jejum, ele afina os nossos ouvidos espirituais e nos torna mais sensíveis ao Espírito Santo. E é assim, quando a nossa carne, a gente mostra para nós mesmos que a nossa carne ela não pode ser maior, que a nossa carne tem que ser inferior à vontade de Deus, à vontade que a nossa alma, que o nosso espírito quer. Ele nos torna mais sensível ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai falar conosco, ele vai nos guiar. O jejum, esse é o significado do jejum, para a gente ficar mais sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E assim, quando a gente jejua, a gente não está apenas deixando, né, de comer uma carne, né? A gente está dizendo exatamente assim, ó, Senhor, eu preciso de Ti, mais de Ti do que de comida, mais da Tua graça do que do conforto, mais da Tua presença do que dos meus prazeres. É essa entrega, irmão. Essa entrega gera transformação. Não transformação externa, transformação interna. O jejum ele quebra correntes, ele fortalece nossa alma, ele nos leva a um nível de maturidade espiritual que a gente nem sabe que tem dentro da gente. E quanto mais profundo a gente vai nas orações, no jejum, nas penitências, nas mortificações, mais íntimo nosso a gente consegue enxergar aquilo que a gente não enxergava antes. A gente começa a sentir coisas que a gente não sentia, a gente começa a ver, a gente começa a escutar coisas que a gente nem imaginava que a gente poderia escutar. E muitos falam de viver o sobrenatural, de viver a glória, de viver a mística, né? Mais o sobrenatural, né? Que a gente escuta muito por aí. Hoje vamos viver o sobrenatural, vamos buscar viver o sobrenatural, mas o que é o sobrenatural? O sobrenatural é viver aquilo que a gente mesmo não sabe que a gente tem dentro da gente. E nós temos dentro de nós mesmos. Isso é viver o sobrenatural. É escutar a voz de Deus, escutar a voz do Espírito Santo, para que realmente a gente faça a vontade dele e não a nossa vontade. Isso é viver o sobrenatural. Fala, vai lá, fala de mim para aquela pessoa. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente não escuta, ou se escuta a gente não sabe, não tem discernimento, será que é Deus falando no meu coração ou se é coisa da minha cabeça? Mas é isso que o jejum e a oração, ela transforma a nossa vida. A gente sabe quando é o Espírito Santo falando ao nosso coração, falando ao nosso pensamento, falando nos nossos ouvidos. A gente começa a entender e a discernir realmente a voz do Espírito Santo. E então, irmãos, eu te pergunto para vocês têm jejuado com propósito? Vocês têm deixado o jejum te aproximar mais de Jesus? Ou vocês estão fazendo só por obrigação? Porque se o jejum não está te transformando, então ele está sendo em vão. Jejum ele gera transformação, jejum gera renúncia, jejum gera conversão, jejum gera maturidade espiritual, gera resiliência, jejum gera intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. O jejum verdadeiro ele abre espaço para que Deus haja na nossa vida. Ele gera mudança de vida, ele fortalece a nossa alma, ele nos prepara para a ressurreição de Cristo na Páscoa. E então, viva essa quaresma como um tempo de graça, irmãos. Viva essa quaresma como um tempo de graça para nós. Jejue para ouvir mais a voz de Deus. Jejue para ter mais intimidade com Deus.
Jejue para ouvir mais a voz de Deus, para se aproximar mais dele, para que a sua vida espiritual ela seja edificada e fortalecida e não fique estagnada. Isso é o objetivo do jejum, que a nossa vida espiritual ela seja edificada, fortalecida. E para esse ano, Deus ele não quer que a gente olhe para frente. Ele não quer que a gente olhe para frente, ele quer que a gente olhe para dentro, para baixo, para dentro. Ele quer que a gente olhe o nosso interior. É isso que ele quer de nós esse ano. Ele não quer que a gente viva o para frente, o horizontal. Ele quer que a gente viva no vertical, para baixo, para dentro, dentro de nós, no nosso coração. É isso que ele deseja para esse ano de 2025 para nós. E irmãos, deseje a presença dele. Jejue, faça penitências, mortifique a carne, né? E faça suas orações diárias. Não deixe nada externo atrapalhar sua quaresma. Não deixe que nada vá fazer você ter brechas. Não dê brechas. Não dê brecha porque essa quaresma também é um tempo de reclusão. Então nessa quaresma a gente está mais vulnerável às brechas. Então tome cuidado. Deseje nessa quaresma sair dessa quaresma mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, porque a lei da semeadura ela é real, irmãos. Ela é real. Então aquilo que você semear dentro dessa quaresma, desses 40 dias, você vai colher após ela. O que você vai semear nessa quaresma? Você vai semear o jejum por obrigação, um jejum para falar para os outros, assim como no evangelho antes de ontem, se eu não me engano, fala sobre isso, né? De falar as coisas para os outros, de expor, né, o nosso secreto. Não, o nosso secreto é nosso, é só nós e Deus. Ninguém tem que saber, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus não precisa falar. Só de ele estar e ela estar presente, as pessoas ao seu redor sabem que ele são uma pessoa de Deus, que Deus habita dentro deles. A gente não precisa de aplausos, a gente não precisa de microfone, a gente não precisa ser reconhecido por ninguém. A gente precisa ser reconhecido por Deus, por Jesus. Ele que nos chamou, ele sabe do nosso chamado. Ele sabe por que nós estamos aqui. Somente ele, a gente precisa que ele nos reconheça como servo dele, como amigo dele. Então fica essa mensagem para vocês. Espero que Deus possa falar ao coração de vocês durante esse dia e dedique esse dia ao Senhor. Dedique esse dia a buscar intimidade com Deus, com Jesus. Se você necessitar, igual eu necessito todos os dias, falar, Senhor, me faz mais íntimo, me faz mais sensível à tua voz. Eu preciso ser mais sensível à tua voz. Que Deus possa abençoar vocês, abençoar os seus dias de estudo, de trabalho, ou quem vai ficar na casa. Que Deus abençoe vocês e espero que essa mensagem possa penetrar no teu coração e que Deus realmente possa falar com você, que o Espírito Santo ele possa tocar no mais profundo do seu ser, no mais profundo da tua alma, no mais íntimo do teu coração. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração nesse dia. Amém? Nós estamos reunidos, continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.